deixo dizer que esse é o último ato do nosso culto hoje, mas é um momento que nós julgamos ser central e que é repetido sempre. Eu coloquei aqui como título dessa parte do culto: todo culto precisa pregar a Cristo crucificado. Interessante que nossa mensagem não muda. Ela tem facetas diferentes, ela se aplica à nossa vida de formas diferentes, mas ela não muda. E por mais que pareça estranho o que eu vou dizer agora, você precisa ouvir essa mensagem sempre. Porque eu e você temos uma facilidade enorme em andar e caminhar e conduzir nossa vida de forma separada, destituída do que significa essa mensagem de Cristo crucificado. Então é por isso que todas as vezes que a gente se reúne em culto, tem pregação baseada num texto da Bíblia. Faz parte do nosso entendimento do que seja culto. E eu então estou fazendo uma série de sermões baseado na história do rei Ezequias. E a gente já tem falado de como ele foi um rei exemplar, mas não só que foi um rei exemplar, mas que a história dele foi contada para um povo que já tinha passado pelo seu pior, que era o cativeiro na Babilônia. A Babilônia, na época, era um poderoso império que conquistou várias nações, inclusive os judeus. E eles não ficaram debaixo do poderio judeu. Depois, Deus os livrou através de um outro império que destruiu a Babilônia. Então, eles foram libertos. Foi o Império Persa que trouxe essa liberdade. E quando eles voltaram para reconstruir a sua nação e começar do zero, eles estavam muito desanimados. Então, a história de Ezequias é contada dentro de uma história maior do povo, para encorajá-los, para trazer à memória o que podia lhes dar esperança. É assim que eu intitulei a série que a gente está trabalhando. Então, o texto de hoje, ele traz algumas coisas a mais que o rei Ezequias fez quando ele estava limpando o povo de algumas impurezas, né? E limpou o templo. Nós falamos no domingo passado de como ele fez uma limpeza geral no templo, e agora vai ser o primeiro culto que ele vai celebrar depois da limpeza do templo. Então, eu vou ler o texto com você, depois eu vou pedir para as crianças ficarem bastante atentas. Antes, deixa eu já pedir para as crianças o seguinte, vou pedir para você já se preparar. Folha em branco, limpinha, tá? Eu vou pedir para você desenhar uma linha que divide no meio a folha e outra linha que divide de novo em 4 pedaços. Você vai desenhar 2 linhas, uma assim no meio, de comprido, e outra assim, atravessado, tá? Para fazer 4 partes, nós vamos fazer 4 desenhos hoje, tá? Vamos fazer assim? E adultos, eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura que eu vou fazer de 2 Crônicas 29, de 20 a 36. Fala assim: cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3.000 ovelhas e bodes.
Como os sacerdotes eram muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos, os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa e até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocausto em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Crianças, primeiro desenho para vocês. Do primeiro lado assim, ó, direito, tá? A gente vai fazer 4 desenhos. Eu vou pedir no decorrer do culto. Então você preste atenção para fazer os 4, tá? Primeiro desenho é você e a sua família vindo para a igreja. Desenha como é que você e a sua família vêm para a igreja, ok? Quero ver vocês vindo para a igreja. Domingo de manhã, depois da mãe acordar você, trocar você, tá na hora de você vir. Então você desenha como é que a família vem para a igreja, tá bom? Aos adultos, vou chamar a atenção de algumas coisas, logo vocês vão entender por que eu vou pedir para as crianças desenhar o que elas estão desenhando. Eu quero começar dizendo o seguinte: muitos cristãos participam de culto sem entender por que o culto tem um certo formato. A gente chama isso de liturgia, ou ordem para o culto. Interessante que as pessoas já ouviram falar de liturgia, sabem que tem uma ordem, mas às vezes não sabem o porquê dessa ordem. Eu entendo que muitos pecam porque demonstram uma certa ignorância. Por quê? Presta atenção. Não saber a ordem significa não saber por que você faz. E não saber por que você faz significa que você não sabe muito bem quem você está adorando. Porque nós entendemos que a ordem de culto, ela reflete quem é Deus e o que Ele espera de cada um de nós. Então a ordem de culto tinha que ser muito bem entendida. Muito bem compreendida. Mas eu sinto que nós não refletimos o suficiente sobre o porquê adoramos como fazemos. É por isso que eu intitulei a mensagem exatamente isso. Por que nós adoramos a Deus do jeito que nós adoramos, do jeito que nós o fazemos, tá? E a adoração sempre foi um problema, por isso que eu preciso repetidas vezes voltar a esse tema. Em algum momento eu vou ter que voltar, ou durante a liturgia, né, dos cultos, ou durante os sermões, falar de adoração, porque a adoração sempre foi um problema na vida do povo de Deus. Durante o Antigo Testamento, o povo era constantemente exortado pelos profetas por causa de 2 mandamentos, principalmente. Quebra de 2 mandamentos. Do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Muitas vezes, o povo tinha outros deuses que não o Senhor. Então, eles passavam a ser idólatras. Eles adoravam outros seres que para eles eram providentes, né, que providenciavam coisas às suas vidas. Como às vezes a gente tem a tendência de achar que algumas pessoas, ou algumas coisas, ou alguns trabalhos são aquilo que nos dão tudo. Às vezes nós adoramos a deuses que não são pessoais. São coisas, ou são situações, ou são estados de espírito que não são pessoais, mas são como deuses para a gente. Por quê? Porque a gente reverencia essas coisas. E sem elas a gente fica irado. Pois esse é um erro constante na vida do povo de Deus, por isso que sempre os profetas voltavam a falar de adoração. O segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura, segundo o mandamento da ordem dos 10. E o que esse segundo mandamento trata? Ele fala que é possível você estar adorando o Deus certo do jeito errado. Não só cometemos o erro de adorar outros deuses, mas às vezes você até pode dizer, não, eu adoro o Deus e Pai de Jesus Cristo. Só que fazer de forma errada. E esse era um erro tão comum na vida do povo de Deus, que frequentemente os profetas foram duros nas suas palavras, porque eles achavam que adoravam a Deus, mas na verdade eles estavam fazendo o que era próprio dos seus corações. Frequentemente o povo continuava a adorar a Deus enquanto tinham práticas erradas, enquanto misturavam o culto com outras coisas que Deus não havia pedido. Portanto, eu vou falar aqui de um rei que respondeu a esse tipo de problema. O seu pai, Acás, havia tornado o culto impuro. E Ezequias entendeu que era sua missão, porque Deus havia dado essa missão a ele, como rei que ele era, de restaurar o povo a uma adoração agradável a Deus. Eu sempre digo o seguinte, eu já usei essa ilustração várias vezes, eu vou repeti-la aqui. A adoração é um presente que a gente dá ao Senhor, se eu posso assim dizer. E presente nunca se dá conforme o gosto de quem presenteia, mas de quem é presenteado.
Portanto, quando você quer dar algo ao Senhor, você tem que saber muito bem do que o Senhor gosta. Isso é expressão de amor por alguém. Se você dá presente para alguém que é do seu gosto, muito egocêntrico, né? Às vezes a gente presente e fala assim, todo dia desse presente, mas na verdade é pra gente. Você já fica pensando no que você vai ganhar com isso. Mas presente de amor, de fato, é aquele que a gente dá sabendo que isso é gosto de quem é presenteado. E a adoração é assim, tinha que ser do jeito que Deus queria. Lembra, Ezequias está num contexto de tornar muita coisa certa. Lá em 2 Crônicas 28, que é o capítulo anterior ao que a gente está lendo, tem a história do seu pai, Acás. E lá no verso 25 fala assim: em todas as cidades de Judá, Acás construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então, Ezequias teve que reverter isso na sua purificação do templo. Tem a ver com trazer o povo de volta a uma adoração agradável a Deus. Então, o que eu gostaria de fazer em cima do texto que a gente leu? Eu gostaria que a gente prestasse atenção no fato de que Ezequias purificou o templo e agora vai prestar um culto. E que a gente aprendesse com esse culto que ele presta alguns princípios importantes sobre o jeito que nós cultuamos. O jeito que a gente faz ou oferece culto a Deus, tá? Presenteia a Deus com culto. E a primeira coisa que eu quero tratar é mostrar que esse texto, ele tem algo que nos dá a dica de que ele é um bom texto para nós imitarmos. Por quê? É uma história, e nem sempre histórias têm bons exemplos a serem repetidos. Mas aqui, fala no verso 35, se você olhar na sua ordem de culto, no verso 35, no finalzinho, fala assim: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. A palavra restabelecido significa foi feito correto. O narrador que está contando a história está dizendo: assim Ezequias pôs os pingos nos is. Ele acertou o que tinha que ser acertado. Então a gente tem que aprender com quem acertou o que tinha que ser acertado. E qual a primeira coisa que eu gostaria de tratar? É o desenho que as crianças acabaram de fazer. Por que a gente vem aqui? As crianças desenharam suas famílias vindo aqui. Por que a gente vem aqui? E aí eu preciso explicar um pouquinho sobre qual era o papel do rei. Sabe por quê? O rei, na história de Judá, sempre tinha uma função chave. Ele conduzia o povo de tal forma que o povo ia onde o rei ia. O povo realmente ia onde o rei ia. Se o rei fazia o que era mal, o povo fazia o que era mal. Se o rei fazia o que era bom, ele conduzia o povo a fazer o que era bom. O rei tinha essa função, Deus havia colocado o rei para isso. Embora o pedido por um rei tenha sido pecaminoso por parte de Israel, Israel pediu o rei porque não estava muito satisfeito com o modelo que Deus havia instituído. Então eles queriam um rei igual às outras nações. Deus resolve dar um rei para eles. Só que o rei tinha que ter a função de conduzir o povo ao verdadeiro rei, ao grande rei. E Ezequias, então, ele está tentando fazer exatamente isso. Ele está tentando conduzir o povo, refletir o governo de Deus e conduzir o povo a Deus. Tanto é que ele faz duas coisas aqui muito interessantes. Se você olhar no verso 21, ele conduz os líderes a Deus. Fala, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, tal, em favor da realeza do santuário de Judá. Primeiro ele resolve cuidar da realeza, quem fazia parte do seu convívio mais próximo. No verso 31 ele fala com o povo. Disse então Ezequias: agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios. E fala que a comunidade então levou sacrifícios. Cuidou da liderança, depois cuidou do povo, conduzindo todos a Deus. Ezequias queria despertar o povo a admirar esse grande rei. E eu creio que ele conseguiu. Por quê? Presta atenção. Qual é o perigo de você ser um líder tão pujante, tão assim, eficaz naquilo que você faz? É que naturalmente você atrai a atenção para si. Atrai a atenção das pessoas para si. As pessoas certamente deviam olhar para Ezequias e falar: esse rei é bom, hein? Esse manda bem. Porque nós somos facilmente desviados do foco. Mas eu vejo algo muito sadio acontecendo aqui. Ezequias conseguiu despertar o povo para Deus de tal forma que, olha o que diz no verso 36. O último verso do nosso texto. Fala assim: Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo.
O povo chegou para o rei e falou assim: Ezequias, Deus mandou bem, hein? Deus fez coisas lindíssimas aqui, hein, rei? Eles tiveram o foco correto. Eles vieram porque eles entendiam que Deus estava fazendo isso. Deus é quem dispusera os corações deles para adorá-lo. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu falei no começo do culto que Deus é quem nos chama para adorar. Deus é quem nos convoca para adorar. Por isso que a gente começou o culto do jeito que a gente começou. E você vai perceber que frequentemente, quando você está aqui na Igreja Presbiteriana Aliança, você vai ver que a gente começa com um texto que chama você a adorar a Deus. Que fala de quem é Deus. Para que você, então, se lembre que você está aqui não porque você é uma pessoa especial que acordou e falou assim: eu acho que eu vou adorar o Deus Criador de todas as coisas. Não, mas porque Deus laçou você e trouxe você aqui. Deus é quem nos chama à adoração. E a chamada dele é eficaz. Ele traz quem ele quer trazer. Então perceba, ele não só convida, ele atrai. Tem um texto muito lindo que eu gosto de Jeremias que fala assim: com amor eterno eu te amei. E com benignidade te atraí. Eu trouxe você para perto de mim. Deus é o único ser que eu conheço que quando ama, tem resposta de amor. Ele atrai de tal forma que a gente ama de volta. Eu e você temos inúmeras histórias de gente que a gente amou que não amou de volta. Amigo, né? Ou, sei lá, paixão da adolescência, coisa desse tipo. Deus não. Quando Deus ama, você ama de volta. Quando Deus te busca, você vem. E aqui a ideia é que adoradores que o adoram em espírito e verdade é porque foram buscados por Deus. E aqui estão. Então as crianças desenharam, a razão delas virem aqui, na verdade, elas estão desenhando aquilo que todo mundo enxerga. De repente o papai coloca no carro e a gente vem. Mas por detrás desse desenho é Deus atraindo, Deus chamando. Deus sempre tomou a iniciativa em redimir pessoas. Eu quero que você entenda isso. Deus nunca esperou o primeiro passo de você. Esse é um entendimento errado que a gente tem. Tem gente que acha que Deus fica sentado na cadeira dizendo assim: eu tenho tantas coisas boas para você. Se você viesse. Se você viesse. Deus não é assim. Desde o primeiro pecado na história do povo, Deus vai atrás. Quando Adão e Eva pecam, o verso seguinte fala que Deus então foi andar no jardim. Adão, onde estás? Deus procurando Adão. Deus procurando Eva. E sempre assim, Deus sempre foi atrás. Jesus Cristo é o pastor que vai atrás da ovelha perdida. Talvez a sua história seja assim. Você tenha testemunho para dar. Dizer assim: eu estava meio desfocado mesmo. Mas eu sei que Deus foi lá e me trouxe de volta. Deus convoca adoradores. Segunda coisa. E agora eu vou pedir para as crianças desenharem o segundo desenho. O segundo desenho das crianças é o seguinte. Você vai desenhar do lado que você desenhou, num outro quadrado, um coração, e eu quero que você coloque as coisas que você gosta no seu... Como é que você tem que adorar a Deus? Coloca alguma coisa dentro do coração. Um coração, e coloca alguma coisa que você gosta, que você quer dar para Deus dentro do coração. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque esse texto também fala sobre a disposição de quem é adorador. A disposição de quem é adorador. A gente vê algumas características interessantes aqui que eu creio que demonstram a forma como a gente presta culto. Primeira coisa, eu vejo aspirações, desejos muito santos, tanto em Ezequias como despertando isso no povo. Perceba como é que o texto começa. Qual é a primeira palavra do texto que a gente leu hoje? Cedo. Olha só, está aqui. Cedo na manhã seguinte, ele foi cultuar. O templo tinha acabado de ser limpo. Ele não esperou chegar à noite, ou não esperou chegar numa certa hora. Diz que cedo. Uma outra tradução fala de madrugada. Ele não conseguia se conter. Ele queria estar na casa do Senhor, louvando do jeito certo. Ele estava cansado de crescer e ver um pai fazendo o culto da forma tão que enojava a Deus, por assim dizer.
de forma tão vergonhosa a Deus. Então ele quis adorar a Deus de forma correta. Esse senso de urgência em restaurar a comunhão entre Deus e o povo é que eu acho que tem que ser comum entre nós. Eu vou ler alguns textos de Salmos que você já conhece. Eu não vou falar as referências só para você ouvir. Presta atenção, você conhece alguns desses textos. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha a ansiedade, a vontade de estar na presença de Deus. Mesma coisa, os livros dos Salmos continuam falando desse anseio. Olha só, outro texto que fala desse anseio. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água. Tem um outro salmo que fala assim mais do que os guardas pelo romper da manhã, eu tenho desejo de estar na tua presença. Eu acho esse texto fantástico. Quem já fez plantão noturno sabe do que eu estou falando. Principalmente depois de você trabalhar o dia inteiro. Porque se você descansou durante o dia, é fácil. Mas se você tem que fazer depois de ficar muito tempo acordado, e você está pedindo assim para terminar, porque você quer voltar, diz que mais do que os guardas pelo romper da manhã, eu tenho vontade de estar na tua presença, Senhor. Por que eu estou lendo esses salmos? Esses são salmos que a gente lê já há milênios. E às vezes nós esquecemos que essa tem que ser a aspiração nossa constante por Deus, né? Devemos ter urgência em restaurar nossa paz com Deus. Se você conversa com alguém e essa pessoa está acomodada no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus, tem algo muito errado. Que ele tinha que ter senso de urgência. Urgência para reparar. Urgência para resolver seu relacionamento com Deus. Segunda coisa que a gente vê nesse texto é o aspecto de unidade. Fala no verso 24 do texto impresso aqui, que Ezequias ofereceu sacrifícios por todo Israel. Está no final do verso. Em favor de todo o Israel. Sabe o que é interessante isso aqui? É porque eu já expliquei isso em outros sermões. O reino já tinha dividido há muito tempo. Já tinha mais de 200 anos que os reinos eram divididos. E Ezequias tenta fazer uma coisa extraordinária. Ele tenta unir nações na hora do culto. Agora, vou falar uma coisa aqui que alguns crentes vão entender. Talvez quem não é crente também tenha uma noção. Mas para exemplificar. É muito difícil a gente juntar pessoas que tiveram algum tipo de desavença. Infelizmente, igrejas, quando racham, normalmente elas têm uma indisposição grande entre pessoas de um grupo e de outro. Já seria difícil demais juntar igrejas que um dia racharam. Você imagina juntar nações separadas há mais de 200 anos? Mas Ezequias entende que é a sua missão lutar em favor de todo aquele que tem aspirações por Deus. Não importa se estava no Reino do Sul ou no Reino do Norte. E ele oferece sacrifício por todo o Israel. Por que eu digo isso? Nós estamos falando na nossa escola bíblica dominical. O presbítero Aldo hoje vai dar aula. Né? Nós estamos falando sobre o anseio por unidade. Uma igreja dividida como a de Corinto tinha que ser chamada a atenção de que o seu anseio contínuo devia ser por unidade. Nós devemos desejar ver o povo de Deus unido, não dividido. Esse tinha que ser o nosso anseio, o nosso desejo. O texto também fala de alegria, mas eu vou falar de alegria daqui a pouco. E, por último, fala de liberalidade em dar. Dos versos 32 a 35, fala que quando o rei convocou, como é que o povo respondeu? Com liberalidade. Olha os números. Fala 32, 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros. Depois, verso 33, fala de 600 bois, 3.000 ovelhas. Depois, 34, fala que era tanto bicho que os sacerdotes não deram conta. Era tanto animal sendo oferecido, lembra, em tempos antigos, era essa forma de adorar a Deus. Deus havia falado que tinha que ser com derramamento do sangue do animal, apontando para a forma como Deus iria salvar-nos por Jesus Cristo. Então, todo mundo trouxe, mas trouxe uma quantidade que ninguém estava acostumado. Os sacerdotes não tinham se preparado para isso. Os levitas, que não eram para estar lá cuidando de animal, resolveram ajudar. Tamanha bagunça que foi, num bom sentido. Por que eu estou destacando isso? Em outros momentos da história
do povo de Deus, houve liberalidade quando Deus moveu os corações. Quando, por exemplo, o tabernáculo foi construído, o tabernáculo era um lugar provisório, uma espécie de uma tenda que foi construída para que Deus fosse adorado lá. Quando o tabernáculo foi construído, Moisés pediu ao povo doações e disse que as doações eram tão grandes que Moisés falou assim: gente, chega, para, por favor. Imagina se a gente tivesse esse tipo de liberalidade. No Novo Testamento tem esse exemplo, fantástico. Amo o exemplo dos macedônios. Os macedônios eram um povo pobre. E Paulo fala assim, que quando ele falou da necessidade da igreja de Jerusalém, os macedônios quiseram ajudar além das suas posses. Isto é, eles quiseram ajudar com mais do que eles deveriam. Paulo está querendo dizer assim, ó, se eu fosse contador deles, eu diria assim, olha, menos, é muito para vocês. Mas eles estavam ansiosos e liberais em suas dádivas. Por que eu estou falando disso? Faz parte do nosso culto a Deus a gente ser quebrado também no que diz respeito à administração do nosso dinheiro. Essa é uma das áreas difíceis de Deus nos quebrar. Pois eu não estou aqui fazendo apologia ao que algumas igrejas fazem na televisão. Mas eu estou mostrando que faz parte do entendimento da palavra de Deus que nós temos compromisso de sustentar a obra do Senhor. Nós temos esse compromisso. E de que nós então temos momento de entrega de dízimos, que nós não fazemos na hora do culto, mas temos nossa caixinha lá, porque nós entendemos que o povo de Deus tem que participar disso. Que faz parte do nosso culto a Deus. Nós sermos liberais em nossas dádivas. Por isso que eu pedi para as crianças desenharem o coração. Eu não sei o que elas colocaram dentro do coração, mas tinha que ter muita coisa boa para entregar para Deus. Porque é assim que tem que ser a nossa disposição. Terceiro desenho, crianças, vamos lá. Terceiro desenho. Eu vou pedir para você desenhar duas carinhas. Fácil, hein? Uma carinha triste e uma carinha alegre. Tá bom? No mesmo quadrado, uma carinha triste e uma carinha alegre. Ok? Acho que dá para desenhar isso aí. Por que eu peço para as crianças desenharem essas duas carinhas? Porque nós fizemos isso hoje, presta atenção. Nós fizemos isso hoje. Nós tivemos momento de confissão de pecados e momento de alegria. Nós tivemos músicas que são para ser cantadas com um espírito muito alegre e músicas que você canta meio cabisbaixo. Porque faz parte da nossa adoração a Deus, termos reações diversas ao que Deus nos fala. Nós lemos a lei de Deus, e a lei de Deus fala do nosso pecado. A mesma coisa aconteceu nos dias do rei Ezequias. Lembra que o rei Ezequias limpou o templo antes? Eu falei disso, foi um sermão do domingo passado. Ele limpou o templo. Depois da limpeza, o que ele resolve fazer? Ele resolve oferecer sacrifícios por todo o povo. Ele faz primeiro pela liderança, depois ele faz para o resto do povo. Mostrando a ideia de que você é confrontado pela lei de Deus e vê que você está errado. Então você corrige, limpa a sua vida, pede perdão ao Senhor Deus. E tem aqui um princípio muito interessante. Eu gosto muito da história em que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Você lembra dessa história? Jesus está lavando os pés dos discípulos. Depois chega um momento em que vai lavar o pé de Pedro. E eu acho fantástico esse momento. Ele está lavando o pé de Pedro e Pedro assim ficou muito constrangido. Porque quem lava pé é só servo bem ralé. E Jesus Cristo estava lavando o pé. Aí ele falou, não senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Ele devia ter ficado indignado com os outros amigos, apóstolos, que deixaram Jesus lavar os pés. Pedro então queria fazer direito. Ele falou, não Jesus, os meus o senhor não vai lavar não. Aí Jesus falou para ele assim, ó, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ele falou, senhor, então dá um banho completo. E quando ele pede isso, Jesus então ensina um princípio que eu acho precioso. Ele falou assim, Pedro, se você já se banhou, não precisa fazê-lo de novo, se não lavar os pés. Isto é, o que você precisa fazer constantemente é lavar os pés. O que Jesus está fazendo? Ele está usando uma ilustração. Ele está aproveitando uma cultura da época. Ele está dizendo que, assim como nos dias lá de Jesus, dos apóstolos, quando alguém ia para a casa de uma outra pessoa, ela podia se lavar, ela estava limpa, mas só que no caminhar até a casa da pessoa, ela sujava os pés. Quando ela chegava lá, o que ela tinha que fazer? Lavar os pés. Não precisava se banhar de novo, mas precisava lavar os pés. Mostrando que nossa vida é assim. Uma vez que a gente é chamado para ser do povo de Deus, é como se Deus nos lavasse. Só que você não fica limpo o tempo todo. Seus pés sujam. Então você precisa lavar os pés constantemente. A ideia de confissão de pecados é assim. A gente não confessa pecado uma vez. Você não chega na igreja e fala assim, tá bom, Deus, vou admitir, vai, eu
fiz minhas bobagens. Não. Deus não precisa disso. Deus precisa que você fale o tempo todo, Senhor, de novo. De novo. Eu sei que não foi uma boa semana. Não foi. Eu falei que ia ser, eu prometi para o Senhor no domingo passado, mas não foi. Nós confessamos os nossos pecados constantemente. Isso nos prepara para a adoração. Quer ver uma coisa interessante? Isaías, um grande profeta, trazido para a presença de Deus. A primeira coisa que ele faz, que ele fala, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu estou diante do santo Deus. Ele acha que ele vai se desintegrar. E Deus então faz o quê? Deus o purifica. Faz parte do culto, de estar na presença de um Deus santo. Você tem que lavar os pés. Você tem que buscar purificação. E esse é um momento triste. E é compreensível se esse é o momento de você ficar cabisbaixo. Porque é admitir que você não é tão correto quanto você disse que seria. Só que culto não pode ficar só nisso. Por isso que eu falei que depois que a gente confessa o nosso pecado a Deus, você tem que falar assim, Deus, eu quero que o Senhor saiba que eu saí muito alegre hoje. Porque o Senhor me lavou hoje. O Senhor lavou a minha alma hoje. E é por isso que a gente canta. E é por isso que eu pedi para as crianças desenharem não só a carinha triste, mas carinha alegre. Por quê? Culto tem momento para ambas as coisas. A gente confessar nossos pecados, mas a gente também cantar. E aqui tem muito sobre música, eu não vou falar tudo, eu só vou destacar algumas coisas interessantes. Ezequias faz uma reforma musical fantástica. Os versos 25 em diante fala que ele limpou. Eu quero ler o verso 25 para ilustrar, olha só. 25 fala assim, o rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Segundo a determinação, né, segundo as regras, a prescrição de Davi. O que Ezequias está fazendo? Ele está retornando a música ao que devia ser. Ele está limpando o culto e trazendo ao padrão inicial. Lembra, Davi foi o rei do passado, que era um grande músico. E ele que instituiu várias práticas musicais no culto. Então, o que ele instituiu virou padrão. E o povo tinha esquecido o padrão. Vez por outra, você tem que voltar para o padrão, para ver se você está fazendo direito. E Ezequias volta para o padrão e volta a adorar e cantar segundo a palavra de Deus. Isso aqui é interessante, nós precisamos fazer isso frequentemente. Verificar se o que a gente ouve no rádio ou ouve de CD ou coisa do tipo, o que a gente canta, reflete a palavra de Deus. É bom que a gente seja alimentado de coisas verdadeiras. Por quê? Porque música tem um poder tremendo de ficar na sua memória. Por isso que se você enche de coisa que não deve, é difícil de tirar. Sabe aquela música que você fala assim, não sai da minha cabeça. Semana inteira. Se ela for boa, pelo menos você diz assim, ainda bem que não é bobagem. Música gruda aqui. Ela tem um poder fantástico de ensino, de memorização. Portanto, a gente precisa encher-nos de coisas que são sadias. Só que música tem um poder também de não só ensinar, mas de produzir reverência, sem excluir a alegria. Fala no texto nosso, verso 28, que toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Todo mundo tocava, e qual foi a reação? As pessoas se curvaram. Reverência diante de Deus. Nosso culto também é um culto que tem reverência sem deixar de ter alegria, porque fala que o povo exultou. Uma coisa não deve excluir a outra. Nós não podemos ser pessoas tristes, mas nós não podemos ser pessoas extravagantes quando a gente está diante de alguém que a gente respeita. Se você sabe que você tem que se portar devidamente diante de algumas autoridades humanas, quanto mais diante do Deus Santíssimo. Por último, e eu vou falar muito brevemente disso. Crianças, desenhem no último quadrado, por favor, uma cruz, que nem a cruz de Jesus Cristo. E por que eu digo isso? Porque o que o texto mais fala, e eu não vou gastar muito tempo nisso hoje, porque eu vou falar disso num próximo sermão da série. O que o texto mais fala é que o povo ofereceu sacrifícios. O povo ofereceu sacrifício. E ofereceu e trouxe sacrifício, e não sei quantos animais, e não sei quantos bois, não sei quantos bodes, não sei quantos cordeiros, e sacrifício. Quando a gente começa a pensar nos números e pensa que eles foram mortos, dá para imaginar quanto sangue. Eu acho que tinha uma coisa que ficava muito clara, vívida, na mente das crianças quando iam para o
templo em Jerusalém? É que cheirava mal e era muito vermelho. Eu acho que as crianças todas sabiam que era culto, porque era muito sangue. Se elas vissem isso, certamente seria inesquecível. Aí você vai dizer, que coisa horrível, pastor. As crianças vendo isso, Deus queria que as crianças soubessem exatamente qual é a consequência de distanciar-se de Deus. Morte. Morte. E é por isso que Jesus Cristo entra como a figura principal dessa história toda. E é por isso que a gente fala dele o tempo todo. Você vai ouvir várias vezes dele aqui. Porque a sua morte é a explicação do porquê Deus ensinou durante milênios o povo como adorar. É por isso que ele é pregado constantemente. O texto que a gente está estudando, eu acho, se eu não me engano, que é a passagem de hoje. 1 Coríntios 2, verso 2, que ele fala, né, eu prego a Cristo crucificado. É isso que eu me resolvi fazer nada além de pregar a Cristo crucificado. Paulo falando isso. É o que a gente vai estudar na aula daqui a pouco. É isso que eu faço, viu? Eu prego a Cristo crucificado. Que ensinamento precioso ele está trazendo para a gente. Bem, por que eu falei todas essas coisas? Eu vou concluir o sermão e assim nós vamos terminar nosso culto. Eu queria que você entendesse que a gente tem uma razão de fazer as coisas que a gente faz. Se você prestou atenção do início ao fim, eu preguei tudo que eu já tinha falado antes. Sobre como a gente chega para adorar, qual é a nossa reação quando Deus nos convoca para adorar, quando a gente lê a lei, como é que a gente reage, primeiro confessando os nossos pecados, depois cantando alegremente pelo perdão. Eu já tinha pregado antes, eu só repeti, mostrando a história do rei Ezequias. Eu quis mostrar para você que tudo que a gente faz antes é precioso, porque faz parte de um ato completo. Então minha exortação final é um pedido. Por favor, entenda esse pedido como sendo sério. Eu não vou fazer bravo, mas eu vou fazer um pedido. Chegue no começo do culto. Chegue antes das 10. Para a gente começar na hora e você não perder nada. Sabe por quê? Faz sentido você entender a coisa do início ao fim. Você chega depois, você perdeu. Você perdeu. E ninguém gosta de pegar teatro ou filme ou qualquer coisa que você goste no meio. Ninguém gosta. Perde o sentido. Pois perde o sentido também você não pegar o culto do início ao fim. Tenha isso como algo precioso. Eu preciso estar lá, porque eu quero entender como é que eu me aproximo de Deus todos os domingos. Eu quero entender a coisa do início ao fim. É por isso que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Não é só tradição. Tem uma razão para isso. Da próxima vez que você entender por que o pastor pede você para fazer oração de adoração, oração de confissão, por que a gente lê um texto que fala de pecado, por que a gente canta música alegre, por que a gente canta música triste, você vai lembrar que existe uma razão para isso. A palavra de Deus nos ensina princípios sobre adoração. E eu gostaria que você aprendesse a cada domingo. Então eu vou terminar com oração e nós vamos encerrar nosso culto. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina como é que o Senhor quer ser adorado. A tua palavra tem diretrizes, tem orientações que são importantes para as nossas vidas e nós queremos aproveitar delas. Ó Pai, dá-nos condições de adorar-te em espírito e em verdade. Nós queremos fazê-lo de forma correta e com o espírito correto. Nós queremos ser adoradores que ensinam os outros o porquê que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Pai, não nos permita ficar na ignorância, mas ensina-nos que a gente está aqui porque nós entendemos o que estamos fazendo. Nós entendemos a razão de estarmos aqui. Nós entendemos que o Senhor nos buscou e o que o Senhor espera da gente. Ó Pai, esclarece o teu povo aqui presente. E faz com que pessoas que ainda não te conhecem, que nos visitarem, conheçam a Ti. E venham a entender quão precioso é estar junto do Senhor. Quão importante é se curvar diante do Senhor. Ó Pai, traz redenção às pessoas que estiverem conosco. Nós pedimos isso, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito estejam com todos vocês, agora e sempre. Amém.